Novo capítulo na guerra do gramado sintético, hein? O Palmeiras fez uma publicação nas redes sociais voltando a defender o gramado sintético e mostrando, apresentando dados de lesões e períodos afastados de jogadores no gramado sintético, comparando, do Palmeiras, que joga no gramado sintético, com outros clubes. Estou até dando uma olhadinha aqui no post, que o Palmeiras pergunta, será que o problema é mesmo com a qualidade do campo ou o objetivo deles é prejudicar os adversários? E neste post que o Palmeiras faz, coloca aqui a média anual de lesões nos clubes da Série A. E coloca desde 2020, que é o ano de instalação do gramado sintético no Allianz Parque, até 2024. Palmeiras, segundo esse levantamento feito pelo clube, teve 28 lesões neste período, depois o Atlético Paranaense com 29, e numa crescente o Inter aparece com 46 nesse post aqui do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras, mais uma vez, se posicionando, defendendo o gramado sintético, colocando ali seus argumentos para que o gramado sintético continue no futebol brasileiro. Ontem teve reunião do Conselho Técnico da CBF, claro, este assunto em pauta. E o Rodrigo Matos, que acompanha tudo de CBF, chega com a gente para contar um pouquinho dessa reunião para a gente. O Conselho Técnico da Série A, que foi realizado na CBF nessa quinta-feira, acabou adiando a discussão sobre gramado sintético. Adiando mais uma vez, porque ela já foi adiada, aliás, no último Conselho Técnico no início de 2025. E por quê? Bom, teve uma proposta até durante a Assembleia do Marquinhos Chedid, presidente do Red Bull Bragantino, de você proibir a homologação de novos gramados sintéticos. Só que essa proposta acabou não sendo nem deliberada, não foi votada. A gente sabe que tem vários clubes que defendem que seja vetado o gramado sintético, um deles é o Flamengo, tem o Fluminense, enfim, tem alguns. Mas por que foi adiado? Porque ficou para uma reunião no início de fevereiro, final de fevereiro ou início de março, em que a CBF vai estabelecer alguma espécie de procedimento para votações do que ela considera questões importantes. Além da questão do gramado sintético, as outras são a redução do número de estrangeiros por times, que hoje são 9, e tem uma ideia que também foi levantada pelo Marquinhos Chedid, mas essa ideia foi levantada pelo Marquinhos Chedid e teve ali pelo menos uma concordância durante a reunião do Samir Chaud, que é o presidente da CBF, e a ideia seria uma redução gradual. E o terceiro ponto é também redução de rebaixamento, número de rebaixados, que hoje é de 4, cairia para 3. Mas essa também foi uma proposta feita pelo Red Bull, e tem alguns outros clubes que concordam. A questão, por exemplo, do sintético, eu acho que é a questão mais quente, e que aí você vai ter uma reunião no final de fevereiro, início de março, que deve tratar mais disso, para uma possível, vai ter que ser votada, eventual proibição posterior. Porque a gente sente que tem um grupo grande de clubes preocupado, desde que você tem 6 clubes, 5 clubes da Série A com gramado sintético. Clubes como o Internacional, como o Fluminense, como o Flamengo, como o Red Bull, enfim. Esses são os que eu ouvi, mas tem outros. Então eu acho que essa discussão vai esquentar mais. Provavelmente, se houver algum dia um veto, vai ser uma coisa gradual, não vai ser de uma hora para outra. A gente sabe que tem um grupo de clubes que tem o sintético e que é contra esse veto. No caso, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Chapecoense, agora são 5 na Série A. É uma discussão que tende a esquentar em 2026 e a CBF quer criar alguma espécie de governança para ter essa votação, para ter uma estabilidade. O que significa? É tomada uma decisão agora dos clubes da CBF que ela permaneça durante vários anos, não fique mudando a cada ano, porque você teve ali trocas dentro da Série A, sobe e desceram clubes. É isso. É uma discussão que já está quente e vai esquentar ainda mais com novas reuniões do Conselho Técnico no início de 2026, como bem colocou o Rodrigo Matos. Olha só, isso que ele falou é importante demais, que não passou essa história. Porque tem publicações nesse momento dizendo que o Flamengo comemora suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E uma pessoa da CBF mandou assim, Peraí, volta, PVC. O Flamengo comemora o quê? Não, vamos lá. O que o Rodrigo acabou de dizer. O Rodrigo disse que não passou o negócio da votação. Que foi adiado, tinha proposta que vai ficar para essas reuniões agora no início de 26. Que tinha proposta do Marquinhos Chedid do Bragantino de proibir novas regulamentações de novos gramados sintéticos, mas que isso não foi votado e que isso não passou. Mas tem publicações neste momento dizendo: Flamengo comemora a suspensão de novos gramados sintéticos até 2026. E aí uma pessoa da CBF mandou uma mensagem dizendo assim: isto absolutamente não aconteceu. Ou seja,
exatamente o que o Rodrigo disse. Não aconteceu. Não aconteceu. O Flamengo está comemorando uma impossibilidade de aprovar novos gramados sintéticos e isto não houve, como o Rodrigo Matos disse. Não existiu. Não houve uma proibição, houve um adiamento do debate. Houve um adiamento do debate. A CBF não quer discutir isso neste momento. A CBF pode discutir isso no próximo Conselho Técnico. Não foi votado, né, o pedido do Bragantino. A CBF pode discutir isso em fevereiro ou março para aí criar o que a gente está falando aqui desde o princípio. Prazo e padrão. Prazo e padrão. Não é campo de plástico versus pasto de grama. Não, é como nós vamos construir campos bons. E como disse o Palmeiras nesse debate que fica um atacando o outro, o buraco é mais embaixo, o buraco não pode ser no campo de grama, nem o problema no gramado sintético. E o que está se fazendo é um debate absolutamente clubista. É claro que tem que avançar para o melhor gramado possível e natural em médio prazo. Isso exige um debate com honestidade de princípio. E o que está havendo é um debate com desonestidade intelectual. Por exemplo, chamar de campo de plástico não é honesto. Sim. Entendeu? É pejorativo. É pejorativo. Então vamos dizer, campo de plástico versus pasto de grama. Bom, chama um carneiro para cortar a grama no Maracanã. Não é isso que vai acontecer. Vamos ter um debate com grandeza? Acho que é justo. Definir prazo como disciplina, com cuidado, justo. Isso tem que acontecer. E a médio prazo tem que voltar a ter campo de grama natural. Entendo, em 5 anos, que todos sejam naturais. Mas tem que ser com honestidade de princípio. Sim, sem dúvida. Virou uma guerra política também, né? Uma guerra clubista e política também. Diante desse cenário, Musetti, será que esse debate avança ou vamos ficar sempre nessa disputa, né? Nessa guerra? Porque tem uma questão técnica que deveria ser preponderante, mas, claro, considerando as peculiaridades de cada clube, né? Afinal, os clubes também colocaram seus gramados sintéticos com aval da CBF, com aval da FIFA, então cada um tem sua particularidade também. Será que avançamos nessa discussão ou vai ficar nessa guerra, né? Quem tem o natural vai ficar brigando e quem tem o sintético, agora, né, os clubes estão mais unidos nesse sentido, tanto que os clubes que têm gramado sintético, que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro, soltaram uma nota conjunta. Vamos avançar no debate ou vamos continuar brigando? Lu, se depender desse clubismo, dessa infantilidade, não, porque, sério, parece coisa de colégio, de adolescente que manda indireta, sabe? Esse não é o fórum para discutir o futuro do futebol brasileiro, um tema tão importante que é padrão dos gramados. Esse tem que ter o tema. Pô, não dá para resolver em 2 anos, tá bom, que se resolve em 3 ou 4. O que você pode fazer até então? Ok, o gramado natural ou o sintético precisam dessas delimitações, beleza. Vamos jogar no gramado melhor a partir do ano que vem dentro do possível? Ok, essa tem que ser a discussão. Mas tudo entre Palmeiras e Flamengo é levado para o buraco mais embaixo no termo ruim. Tudo é levado para coisa infantil mesmo. É sempre com termo mesquinho, com termo que ofende, é sempre atacando a honra, é sempre aproveitando. Palmeiras e Flamengo são gigantescos, fizeram isso na Libra, estão fazendo no gramado agora. Os torcedores, em linha geral, adoram. E é por isso que eles fazem, porque é populismo. Mas a gente precisa dizer o quanto é infantil o que Palmeiras e Flamengo estão fazendo. Existem argumentos bons dos dois lados. O Palmeiras pode argumentar, o Flamengo pode argumentar, eles devem argumentar desde que seja no fórum adequado. Não é post de rede social com emoji, não é carrossel de Instagram, não é coletiva na Flá TV, é no fórum correto. Tá chato, tá cansativo. Todo o assunto entre Palmeiras e Flamengo vira isso e a gente não caminha para nenhum lugar. Esse é o problema, né? Nessa disputa a gente não caminha.